Nós viemos até a cidade de Istambul e ao Grande Bazar, seguindo uma série de cartas enviadas a esta parte do mundo, então chamada de Ásia Menor. Foi uma carta enviada pelo grande médico oferecendo cura para as aflições da alma. E o que ele recomenda às pessoas que estão passando por desânimo espiritual é que comprem à vontade um tipo muito especial de mercadoria. Hoje descobriremos que tipo de mercadoria pode nos resgatar. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, o remédio certo. No livro do Apocalipse, encontramos esta série de mensagens enviadas por Jesus Cristo e registradas pelo apóstolo João, aqui na ilha de Patmos. João teve uma visão do próprio Jesus enquanto era prisioneiro do Império Romano. Essas cartas foram dirigidas a 7 igrejas na parte ocidental do que hoje é a Turquia. A última carta foi para a cidade de Laodiceia. Não resta muita coisa de Laodiceia hoje em dia, mas Laodiceia deve ter sido uma cidade e tanto. Era um importante centro comercial e bancário na Ásia Menor. A cidade ficou tão rica que, quando foi destruída por um terremoto no ano de 60 d.C., seus cidadãos recusaram a ajuda romana e a reconstruíram com recursos próprios. A carta em Apocalipse, enviada por João a esta próspera cidade, chegou aqui quando ela estava em processo de reconstrução. A cidade só se transformou em ruínas mais tarde, quando os turcos otomanos a destruíram no século XIII. Eu estou sentado aqui em um antigo aqueduto romano em Hierópolis, cruzando o vale de Laodiceia. Vamos observar com atenção o que esta carta diz, porque ela aborda um problema espiritual, um tormento da alma que aflige quase todos nós em algum momento de nossa vida. Ela se encontra no 3º capítulo do Apocalipse. A carta começa com o diagnóstico do problema. Isto é o que o grande médico observa em Laodiceia. Em Apocalipse, capítulo 3, e versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus Cristo usa uma metáfora para descrever um problema espiritual. Água morna. Água que não é quente nem fria. Não é quente o suficiente para oferecer um bom banho. E não é frio o suficiente para ser agradável de beber. É algo que causa náusea. Do que o médico está falando? Complacência, indiferença. Os laodiceanos não eram quentes, não tinham um destacado fervor espiritual. Eles não tinham aquela paixão por conhecer a Deus. Mas eles também não eram frios. Eles não haviam rejeitado a Deus. Eles não estavam pensando em seguir outro caminho. Eles eram mornos. Eles tinham suficiente vida espiritual para deixá-los confortáveis, mas não o suficiente para serem fervorosos. Eles não podiam ser considerados santos, não podiam ser enquadrados como pecadores. Esta água é realmente morna. Há um motivo para Jesus ter escolhido a metáfora da água morna. A cidade de Laodiceia não possuía abastecimento de água local, nenhum córrego de águas límpidas, nenhum manancial. A água tinha de ser trazida por meio de aquedutos. Uma cidade próxima rival, no entanto, tinha uma fonte de água, que a tornou famosa por toda a Ásia Menor. Era um lugar chamado Hierópolis, muito visitado pelos cidadãos de Laodiceia. Hierópolis possuía uma série de fontes de águas termais ricas em minerais especiais. É possível visitá-las hoje. A água aqui, rica em sais de cálcio, deixava depósitos brancos conforme descia pelas encostas. Estes depósitos de formas peculiares são chamados travertinos. Hoje o local se chama Pamukkale, que significa castelo de algodão, e é um ponto turístico muito visitado. Hierópolis transformou-se em um verdadeiro spa de saúde nos tempos antigos. Pessoas com todos os tipos de males vinham até estas fontes minerais em busca de cura. Parecia haver algo mágico neste lugar. As águas quentes e calmantes de Hierópolis ofereciam aos aflitos um pedacinho do céu. Puxa, é quentinha mesmo e é muito agradável. Este é um incrível anfiteatro aqui em Laodiceia. Em noites quentes de verão, mais de 20 mil pessoas lotavam o local para assistir a uma peça ou ouvir um concerto.
podiam olhar ao longo do vale e ver Hierópolis com suas fontes de águas termais. A água que vinha de Hierópolis para Laodiceia, através de aquedutos, não chegava quente. A aparentemente miraculosa água mineral transformava-se em algo morno que dava vontade de cuspir fora da boca. E as águas de uma fonte fresca e límpida, ao atravessarem os aquedutos debaixo do sol, perdiam sua temperatura refrescante também. Nem quente, nem fria. Os crentes em Laodiceia se tornaram acomodados e autossuficientes. Eles não achavam que precisavam de uma visita do médico divino. E então Cristo teve de usar uma imagem impactante para tentar despertá-los, para fazê-los enxergar seu tormento, sua doença. Ele disse: "Vocês acham que tudo está bem, mas na verdade vocês se tornaram algo que tenho vontade de cuspir fora da boca. Sejam quentes ou sejam frios. Sejam uma coisa ou sejam outra. Mas, por favor, não sejam mornos e indiferentes." Em Apocalipse capítulo 3, podemos ver que Jesus foi um pouco mais a fundo em seu diagnóstico. Ele definiu a doença em detalhes. Veja no versículo 17. "Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu." Eu sou rico e não preciso de nada. Era assim que os laodiceanos pensavam. Era isso que eles diziam a si mesmos. Evidentemente, os cristãos nesta cidade participavam da prosperidade geral. Eles não estavam sofrendo discriminação, não estavam sofrendo perseguição. Isso era muito bom. Mas os laodiceanos também não sentiam-se empolgados com o Evangelho. Não era relevante para eles. A boa nova de Jesus Cristo havia se tornado algo comum. O materialismo estava começando a entorpecer os seus sentidos. A agitação da vida diária estava começando a neutralizar seus valores espirituais. À primeira vista, viver confortavelmente não parece uma coisa tão terrível. Achamos não ser algo perigoso. Não posso satisfazer os meus desejos? O que há de errado em estar bem financeiramente? O que há de errado em se alegrar com o que você conquista? A resposta é absolutamente nada, a não ser quando você é pobre, cego e nu e nem se dá conta disso. O problema é quando você está passando fome, mas acha que está saciado. O problema é quando está cego, mas acha que enxerga. Para entender o dilema que essas pessoas em Laodiceia enfrentavam, vou levá-lo a um dos lugares mais confortáveis do mundo. Um dos mais sofisticados lugares da Terra. Esse é o Palácio Topkapi em Istambul, onde os sultões do vasto Império Otomano governaram por séculos. Eles eram os todo-poderosos, sua riqueza era legendária. Tudo o que eles tocavam era enfeitado com joias. Os sultões usavam belíssimas túnicas de seda apenas uma vez e depois as jogavam fora. Um banquete de gala exigiria 50 pratos diferentes, servidos em uma mesa de prata sólida. No interior do palácio, depois de passar por vários jardins internos, ficava o harém real. Centenas de lindas mulheres eram cuidadas e enfeitadas, enquanto aguardavam serem chamadas para satisfazerem ao sultão. Agora estamos nos aposentos do harém do sultão. Em um lugar imensamente confortável como este, havia muitos rivais ao trono, muitas batalhas pelo poder. Um certo sultão dormia em uma câmara diferente do palácio cada noite para evitar ser assassinado. Obter o trono chegava a valer mais que os laços sanguíneos. Familiares conspiravam uns contra os outros. Tornou-se uma lei no Império Otomano e, quando um novo sultão subia ao trono, todos os seus irmãos tinham que ser mortos. Esta prática sanguinária finalmente provocou indignação quando um sultão mandou matar até a seus irmãos que ainda eram crianças. Os oficiais decidiram que seria melhor aprisionar os irmãos mais novos do rei. Eles eram mantidos em vários quartos em cima do harém, os quais vieram a ser chamados de gaiola dourada. Alguns eram mantidos ali por toda a vida. Eles desfrutavam dos luxos do Palácio Real. Eles tinham criados à sua disposição. Todas as suas exigências eram atendidas. Eles não precisavam de nada. E também havia chance de um deles se tornar sultão, caso o irmão no trono morresse. Mas algo acontecia com aqueles garotos que se tornavam adultos dentro da gaiola dourada. Algo acontecia com eles em seu confortável isolamento. Eles perdiam o rumo.
perdiam a identidade, perdiam acima de tudo a compaixão. Deli Ibrahim tornou-se sultão após 22 anos na Gaiola Dourada. Ele sofria de extrema paranoia. Uma vez mandou afogar 200 concubinas no mar de Bósforo. Outro homem que surgiu da Gaiola Dourada, Osman II, às vezes usava prisioneiros de guerra como alvos vivos de arco e flecha. Quando um príncipe chamado Mustafa saiu de lá após 14 longos anos, ele estava totalmente louco. A grande maioria dos sultões que saíram da Gaiola Dourada eram ineficientes, corruptos ou loucos. Eles eram consumidos por intrigas do palácio. Eles tinham dificuldade em lidar com problemas fora do seu luxuoso palácio. Muitos, de fato, acabavam sendo dominados por mulheres ardilosas de seu grande harém. E o Império Otomano, o império que se propagou por todo o Mediterrâneo, o império que um dia representou uma ameaça à própria Europa, começou a murchar. Ele começou a declinar, até que finalmente veio a desaparecer. Isto é o que acontece conosco quando ficamos autossuficientes demais, quando não somos nem quentes nem frios. Aquilo que mais valorizamos acaba escapando pelos dedos. A fé e os valores que deram a nossas vidas rumo podem começar a desaparecer. Existe perigo na Gaiola Dourada. Existe perigo em chegar a pensar que não precisamos de nada. Podemos acabar pobres, cegos e nus, porque nossa vida espiritual se enfraqueceu. E nem percebemos. Este foi o problema que o grande médico diagnosticou em sua carta à igreja, em Laodiceia. Esta é uma carta especialmente importante porque Laodiceia, a sétima igreja, representa a igreja de hoje. Esta carta faz parte da descrição que Deus fez de seu povo ao longo da história. A palavra Laodiceia significa um povo julgado. Esta igreja é a igreja que existirá antes da vinda de Jesus. É a igreja que existirá no tempo do julgamento. Infelizmente, os laodiceanos são mornos ou autossuficientes, indiferentes. Vivendo no mais emocionante período da história do mundo, eles deixam de captar a urgência do momento. Eles deixam de entender o significado da ocasião. A última igreja de Cristo, Laodiceia, encontra-se a um passo da eternidade. E, no entanto, adormece confortavelmente em sua morna complacência. Ela vive nos últimos dias da história, mas não consegue reconhecer a importância do tempo em que está vivendo. Cristo está batendo na porta do coração de Laodiceia. Ele faz um apelo para que ela acorde, para que ela entregue a sua vida a Ele, para que aproveite a oportunidade do momento, para que proclame a palavra do Senhor e prepare o mundo para a sua breve volta. Então, qual é o remédio recomendado para curar os males de Laodiceia? O que nós podemos fazer em relação à mornidão em nossas próprias vidas cristãs? Será que podemos reverter esse lento e constante declínio? Sim, o grande médico oferece um remédio. O que ele nos diz, surpreendentemente, é para sairmos e comprarmos 3 coisas. Ir às compras não é a primeira coisa que vem à mente quando pensamos em remédios espirituais. Ainda que seja comum irmos ao shopping para curar a tristeza. Mas o grande médico tem em mente um tipo de compra muito especial, uma ida às compras especialmente planejada para aqueles que pensam que não precisam de nada. Este trigo dourado está quase pronto para a colheita, aqui nos campos de Laodiceia. Isto me lembra do julgamento final e da colheita a ser feita por Cristo. Faz-me lembrar também de uma prescrição que o próprio Jesus Cristo deu no capítulo 3 do livro do Apocalipse, no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejam. Esta é a prescrição para aqueles que são pobres, cegos e nus e não sabem. Esta prescrição é para os mornos. Ela nos mostra uma saída para a letargia espiritual. Ela nos mostra como almas adormecidas podem ser reavivadas. Portanto, esses itens que Jesus pede que compremos devem ser, de fato, remédios poderosos. Eles devem ser potentes. Vejamos exatamente o que o grande médico quis dizer com esse ouro, essas vestiduras brancas e esse colírio. Jesus diz em primeiro lugar, compres de mim ouro refinado pelo fogo. O que isso significa? Bom, encontramos uma frase muito parecida em outra parte do Novo Testamento. Veja em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 7. O apóstolo ora pelos crentes, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro compara a fé sendo provada ao ouro sendo refinado no fogo. E ele acrescenta que a fé é muito mais valiosa do que o ouro porque ela não perece. Pedro está dizendo que a fé é uma qualidade inestimável que merece ser desenvolvida. Ela deve ser refinada. E é isso que Jesus está conclamando os autossuficientes comprarem. Invista na fé. Invista na confiança. Quando nos sentimos muito confortáveis e só pensamos em nós mesmos, quando vivemos cercados por confortos materiais, é fácil começar a pensar na fé como algo muito intangível. Ao termos muitas coisas tangíveis, coisas que consideramos como prosperidade e bênçãos materiais, podemos achar que não precisamos tanto assim de fé. Deixamos de transpor as coisas humanas em busca do divino, de transpor as fronteiras da segurança, de nos arriscar. Deixamos de orar, de estudar a Bíblia, de lutar por Deus, de aprofundar nossos valores espirituais. Mas Jesus está dizendo, acorde, você está desesperadamente pobre, sem fé. Ela não é etérea. A fé é tão sólida quanto o ouro. É tão tangível quanto os tesouros que as pessoas disputam no grande bazar de Istambul. Ela é mais valiosa do que qualquer tesouro de ouro que possamos comprar e colocar em nossas casas. Podemos passar a vida toda em busca de vários tipos de bugigangas brilhantes, mas as coisas mais importantes da vida escorregarão por nossos dedos, a menos que a gente invista na fé, em estabelecer uma firme conexão com Deus. Essa joia é muito linda. Como sair da letargia espiritual? Primeiro, dê um passo em direção da fé. Transponha as fronteiras do seu conformismo. Assuma um novo desafio em nome de Jesus. Agora vamos ver a segunda coisa que o grande médico prescreve. Vestiduras brancas. Precisamos vestir nossa nudez com vestiduras brancas. O que isso significa? Esta mesma imagem aparece em Apocalipse capítulo 7. João descreve uma cena gloriosa no céu. Um grande grupo de indivíduos redimidos estão animados, louvando a Deus. E João vê que todos eles estão vestidos de vestiduras brancas. Alguém explica em Apocalipse capítulo 7 e versículo 14. Estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. No Novo Testamento, as vestiduras brancas são um símbolo da justiça, de aceitação diante de Deus. Essas vestiduras ficaram brancas pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Em outras palavras, os seres humanos pecadores são declarados justos quando aceitam o que Jesus fez na cruz por eles, quando aceitam sua vida perfeita, derramada por eles, como uma expiação pelo pecado. É assim que somos justificados perante um Deus santo. É assim que somos declarados justos perante um Deus santo. Então o que Jesus está dizendo aos autossuficientes é para comprarem esta vestidura branca para cobrir sua nudez. Os mornos esqueceram-se da gloriosa boa nova. Eles tinham se esquecido do quanto eles precisam de um Salvador. Eles tinham se esquecido do preço para resgatar-nos da tragédia do pecado. Nós perdemos o vigor na vida espiritual. Nos tornamos mornos quando nos esquecemos de como fomos justificados diante de Deus. Isto começa a parecer abstrato e distante. Mas o que Jesus nos diz é que este evangelho é tão básico quanto o vestuário, tão básico quanto a camisa que usamos. Estamos nus e precisamos ser cobertos. A vestidura branca que Jesus nos oferece, sua justiça, é essencial para a nossa segurança. Como sair da letargia espiritual? Valorize esta graça tão cara. Não considere algo comum. Perceba o quanto você necessita da graça que vem através da cruz. Agora vamos examinar mais uma coisa que o grande médico prescreve. Ele conclama os autossuficientes a adquirirem também um colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. A que ele está se referindo? No Novo Testamento é o Espírito Santo que costuma ser indicado como aquele que abre os olhos do homem, que nos ajuda a entender. O próprio Jesus fez esta promessa aos seus seguidores em João capítulo 16 e versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito que ilumina, é o Espírito que convence. Jesus está dizendo aos autossuficientes, vocês precisam do Espírito Santo, precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Acham que enxergam, mas na verdade são cegos. É fácil deixarmos de enxergar quando estamos confortáveis. É fácil dizermos a nós mesmos pequenas mentiras e sairmos impunes.
E quando achamos que não precisamos de nada, é fácil pensar no Espírito Santo como um acessório. O que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo é tão necessário quanto enxergar. Ele faz parte do remédio essencial para nossas almas. Mais importante que qualquer unguento que possamos encontrar em uma loja exótica. Mais importante do que qualquer remédio que nos prometa uma visão perfeita. O Espírito Santo é aquele que pode nos fazer enxergar dentro de nossos corações. Esta é a prescrição do grande médico. Uma prescrição para a letargia espiritual. Temos que perceber que a fé é tão sólida quanto o ouro. Nós temos que valorizar o fato de que o ato salvador de Cristo é tão básico quanto o vestuário. Precisamos saber que o Espírito Santo é tão necessário quanto a visão. Estas mercadorias vão nos despertar e revigorar nossa alma. Os remédios de Cristo são mais poderosos do que qualquer coisa que o povo da Ásia Menor encontrava quando vinha até Hierópolis. É mais potente do que qualquer componente dessas águas minerais. O remédio de Cristo penetra profundamente em nosso ser. E tem mais um fato maravilhoso que você precisa saber sobre a prescrição de Cristo. Encontramos o remédio de Jesus aqui entre as ruínas de Laodiceia. Ouça a parte final de sua mensagem à igreja em Laodiceia, encontrada em Apocalipse capítulo 3 e verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Estas são boas novas realmente. Este médico atende a domicílio. Ele não apenas anuncia a sua grande prescrição, ele a leva até nós. Ele está à nossa porta. Ele está batendo. Podemos dizer que este médico está trazendo um completo spa de saúde à nossa porta. Ele traz as mercadorias que vão nos curar. Ele traz o ouro, as vestiduras brancas e o colírio até a nossa porta. Não será hora de você abrir-lhe a porta? Não será hora de sentar e conversar com Jesus? Não será hora de fazer um jantar entre amigos com ele? De passar tempo com ele? Você tem investido a sua vida em tantas outras coisas. Que tal investir no relacionamento mais importante? No relacionamento capaz de revigorar a sua alma adormecida? Cristo está esperando. Cristo está batendo. Do mesmo modo que a água da chuva regou as colinas de Laodiceia hoje. Jesus quer regar as nossas próprias almas. Basta só que aceitemos. Neste momento, enquanto Jesus está à porta do seu coração batendo, cabe a você convidá-lo a entrar. Quer fazer isso? Quer fazer este acordo com ele? Quer permitir que ele lhe traga vida espiritual que lá no fundo você está desejando? Por que não fazer isso agora mesmo enquanto oramos? Querido Pai, recorremos a Ti porque uma letargia espiritual se abateu sobre nós, porque perdemos aquele fervor que costumávamos ter. Chegamos a Ti reconhecendo a nossa necessidade. Precisamos do Teu ouro para a nossa pobreza. Precisamos da Tua vestidura branca para a nossa nudez. Precisamos do Teu colírio para a nossa cegueira. Neste momento abrimos a porta do nosso coração a Ti, Senhor. Por favor, entre. Por favor, sinta-se à vontade. Sinta-se o nosso Salvador. Entre em nosso coração, mude a nossa vida, transforme tudo o que precisa ser mudado em nós. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.